Boa tarde, galera. Estão me ouvindo bem, né? Meu nome é Felipe Santana e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre aquela que eu acho ser a maior fake news da história. Inclusive, escrevi um texto para trazer para vocês, espero que vocês gostem. E ao longo dos próximos 40 minutos, vou dar 2 brindes pequenos para quem tiver interações legais comigo aqui no palco. Eu sou formado em publicidade e propaganda, então eu estou no meu lugar de fala quando se trata desse assunto. Eu já trabalhei no terceiro setor, já trabalhei na indústria do cinema, eu já empreendi em cripto e hoje eu lidero o time da Paradigma, que, como a Madu falou, é a primeira casa de pesquisa especializada em cripto aqui do Brasil. E eu trouxe esse tema para vocês porque, para mim, ele é o conceito definidor da década passada e um dos conceitos mais importantes da minha geração. Fake news não é um assunto sobre o qual nossos pais nos falavam. Talvez os mais velhos aqui me entendam. Quando é que esse termo entrou, então, no vocabulário popular? Na pesquisa para essa palestra, eu encontrei 2 gráficos que ilustram um pouco da história desse termo. Primeiro, o interesse de buscas no Google pelas palavras fake news. E segundo, ocorrências dessa expressão na base do Google Scholar, que pesca periódicos, jornais, artigos científicos e por aí vai. E o que chama a atenção de vocês? Já está respondido ali embaixo, né? O que chama a atenção é a obviedade, o fato muito claro de que alguma coisa aconteceu ali em 2016. Em 2017, fake news foi eleita a palavra do ano lá na Inglaterra. A essa altura já era um negócio que estava ficando mainstream. Em 2018, sempre com um pouquinho de atraso aqui no Brasil, fake news foi pauta do Fantástico pela primeira vez. Muitos devem se lembrar desse caso. Mas aí o termo já era difundido. O que aconteceu em 2016? Alguém tem um palpite? Valendo um potinho de pílulas laranjas. Como você falou? Trump mencionou, mais do que isso, né? Está parcialmente correto. Trump foi eleito em 2016, né? Foi o ano da eleição do Trump. Aqui no Brasil foi o ano da Dilma. Na Europa foi o ano do Brexit. 2016 foi um ano em que a Matrix se fraturou. Eu não vou dar o potinho porque eu não achei a resposta excelente, mas tente de novo que talvez você consiga. O Trump acabou se apoderando, como você bem falou, dessa ideia das fake news, mas originalmente ela veio do outro lado do espectro político. Foi a esquerda que cunhou o termo, digamos assim, no contexto de que o Trump falava muito sobre e-mails da Hillary e jogava no ventilador fatos para descreditar o oponente dele, e aí os oponentes cunharam esse termo e começaram a usar ele contra o próprio Trump. Mas esse termo, fake news, não foi inventado literalmente em 2016, ele veio à tona um ano antes de virar uma arma, num paper escrito por um jornalista da BuzzFeed. E eu, pessoalmente, argumento que esse paper e a explosão desse termo, na verdade, remete a algo muito mais importante que aconteceu em 2012 e que foi pivotal na história da minha geração. 2016, vale vocês lembrarem, foi um ciclo eleitoral inteiro depois de 2012. 2012 foi a primeira eleição do Twitter, como a mídia se acostumou a chamar. Foi quando Obama foi eleito, com uma persona descolada, que sabia usar a internet para se comunicar. Mas em 2012, além disso, foi publicado um paper na Nature, uma revista científica famosíssima, provando por A mais B que aquilo que o Facebook mostrava para as pessoas, no feed delas, era capaz de influenciar o turnout das eleições americanas, ou seja, influenciar a quantidade de pessoas que aparecia para votar ou não. E num país em que o voto é facultativo, vocês podem imaginar o poder que essa descoberta não trouxe para o Facebook e para o dono dele. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa época, num dos projetos de fim de ano do Mark Zuckerberg, ele teve até um dos anos dele aí no qual ele viajou pelos Estados Unidos e tinha a ideia de visitar os 50 estados americanos, o que é uma viagem eleitoreira, né, óbvia.
Só que o plano dele acabou não pegando força, não deixaram ele virar político, aparentemente, e ele se contentou em virar garoto propaganda dos políticos. 8 anos adiante, quando a gente sai de 2012 e vai para 2020, o Facebook virou uma força definidora nas democracias ocidentais. Tanto que, em 2021, não faz tanto tempo, o Facebook ajudou a apagar da internet um presidente que tinha sido recém-eleito e depois perdido uma eleição. As pessoas adoram dizer que a gente vive na época da pós-verdade. Mas a culpa não é do Facebook. Não dá para a gente atirar no mensageiro. O berço mesmo das fake news, a conjectura cultural dentro da qual emergiu essa ideia, remete ao começo dos anos 2000. Quando esse gráfico aqui fez um topo histórico que muito provavelmente jamais vai ser retomado. Esse gráfico, como vocês podem ver, mostra a receita somada de jornais americanos. Se você pegar a linhazinha ali vermelha na ponta, ela inclui a receita online, além da receita offline. E qual que é o insight, né? A lição desse gráfico aqui? A lição é que a internet raptou a receita da indústria da mídia. Redações tiveram que cortar equipes, foram forçadas a reduzir seu trabalho ao novo tamanho e importância que agora elas tinham. Apurar citações, verificar fontes, reproduzir experimentos. Começou a faltar tempo, grana e gente para fazer tudo isso direito. O jornalista com J maiúsculo entrou em extinção. Eu não associo fake news a um lado ou outro do espectro político, a essa altura do campeonato principalmente. É o establishment tentando se agarrar ao último fiapo de legitimidade que ainda resta para ele. Só que a caixa de Pandora foi aberta, o gênio saiu da lâmpada. E quando o processo de produção de verdade fale, a verdade se torna de quem agarrar ela. Ah, vai me chamar de mentiroso? Quem fala é que é. You are fake news. Essa é a fala famosa do Trump que você citou ali de 2016. You are fake news. Nesse gráfico aqui dá para ver direitinho essa morte da verdade. Eu quero que vocês prestem atenção à confluência dessas linhas. Até 2012, metade dos americanos confiava muito na mídia. É a linha mais escura ali em cima. 1/3 confiava pouco. E uns 10 ou 20% não confiavam nada. Essa é a figura desse momento aqui no gráfico. Olha como as coisas se inverteram. E como hoje já tem mais gente que não confia nada do que confia muito. Quando o processo de produção da verdade falhe, a verdade se torna de quem agarrar. A tendência é inquestionável, está indo a zero a confiança do povo nas instituições que regeram a vida pós-industrial. Nos Estados Unidos, essa confiança caiu pela metade nos últimos 50 anos. Não foi pouca coisa. E isso, para algumas pessoas, pode parecer catastrófico, principalmente para as mais velhas. Mas eu não acho que seja o fim do mundo. Talvez seja o fim de um ciclo. Sei que a galera aqui adora ciclos. Tem um autor do qual eu gosto muito, que se chama Peter Turchin. Quem conhece o Peter Turchin? Se puder levantar a mão. Muitos vão conhecer hoje. O Peter Turchin se faz a seguinte pergunta: quais são as leis universais da história? Com H maiúsculo. Se tu pegar na astronomia e for estudar os planetas, cada um tem uma massa, uma órbita, uma composição química, uma atmosfera, mas tem certas leis da física, às quais todos eles obedecem em seus movimentos. Quais seriam essas leis da física da história com H maiúsculo? Para o Peter Turchin, isso é a teoria estrutural demográfica. Uma teoria que é resumida por um meme famoso. Se vocês não conhecem o Turchin e os livros dele, eu tenho certeza de que conhecem este meme. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. A teoria estrutural demográfica diz o seguinte: conforme uma população cresce, do lado do povo, os recursos precisam ser divididos entre cada vez mais gente. O trabalho barateia, a renda cai,
rumo ao nível da subsistência. E do lado da nobreza, em paralelo, a sociedade produz um excesso de candidatos a um número limitado de posições de poder, tanto por reprodução, né, das pessoas, quanto por mobilidade social, as pessoas ascendem de classe. A disputa intra-elites, e aqui eu estou usando o jargão do Peter Turchin, se intensifica. A gastança e a roubalheira disparam. A disciplina fiscal vai para o ralo. E aí a inflação, ou algum imposto novo, ou gota d'água qualquer, emputece o povo e leva a rebelião, guerra civil ou diáspora. Muita gente morre, a população diminui. E aí, passamos a ter recursos abundantes de novo, e o ciclo recomeça. Como o meme resume. Esses ciclos, segundo o Turchin, duram de 200 a 300 anos. E um dos gráficos mais populares dele é esse aqui, o pessoal chama de gráfico da hélice dupla, onde ele quantifica esse bem-estar popular e essa superprodução das elites, competição intra-elites. Então, bem-estar popular em verde e a superprodução das elites aqui em vermelho. A previsão dele é a de que a década de 2020 traria uma escalada nos conflitos intergrupo nos Estados Unidos, com o Império Americano voltando a se preocupar mais em organizar a casa do que em manter a paz na Chechênia. Essa previsão é do começo dos anos 2010. E o Peter Turchin estava certo. Não é difícil a gente perceber. Estamos num tempo de renovação de paradigmas. Não é à toa que a empresa da qual eu sou sócio se chama Paradigma. Mas o que é um paradigma? Chance de ganhar um potinho de pílulas laranja. O que é um paradigma? Alguém levantou a mão, hein? O status quo artificial. Boa. Referência. Boa. Terceira e última. Conjunto de ideias dominantes. As duas de vocês foram muito boas. Eu vou jogar. Quem chegar mais perto, pega, tá? Valeu. Referência, ideias dominantes. O Hayek responde a essa pergunta. Frederico Augusto, todo mundo aqui deve conhecer. Num livrinho muito poderoso que se chama O Conceito Fatal, aquele livrinho que estava ali no slide anterior. E o Hayek diz que, além da razão e do instinto, tem uma terceira categoria cognitiva, que abarca instituições sociais como a linguagem, a moral, as leis, a propriedade privada, os mercados, o status quo, as ideias dominantes, as ideias em voga. Estes nos permitem nos adaptar a problemas e circunstâncias que excedem as nossas capacidades racionais. São superpoderes sobre-humanos. E o grande erro do socialismo, o Hayek argumenta, o conceito fatal, que dá o título ao livrinho que estava ali no slide anterior, é o objetivo da engenharia social. O socialista não vê essa limitação da razão, segundo o Hayek. Não entende que entre os fenômenos naturais e artificiais, entre razão e instinto, existe algo mais. Não confia na ordem emergente. Nossos paradigmas. Linguagem, moral, lei, propriedades privadas, mercado. Eles vão tentar controlar tudo isso. Desde a palavra que tu pode ou não pode falar e pensar, até com quem tu pode ou não pode transacionar. O Hayek dedica um capítulo inteiro desse livrinho mágico a essa ideia da linguagem envenenada, como vocês veem ali em cima. Ele inclusive aponta instâncias nas quais a língua dele glorifica tudo aquilo que enleva o coletivo, ao contrário do que faz com coisas que se referem ao indivíduo. Morais de grupos pequenos, o Hayek até usa essa expressão. Ele fala da glorificação de tudo que é social. Fala de palavras que moldam ações. Fala sobre como a linguagem molda a nossa maneira de pensar. Sendo assim, não haveria poder maior do que aquele de controlar a linguagem mais usada no planeta. E qual que é a linguagem mais usada no planeta?
Qual? Isso é fácil, não vou nem dar potinho de pílula. Money. O Eric Benhofer, outro autor que eu deixo aqui de recomendação para vocês, nesse livro aqui, A Origem da Riqueza, ele define o dinheiro como uma linguagem. Uma linguagem que carrega informação através do tempo e do espaço. Uma linguagem que comunica sucessos e falhas na aventura empreendedora ao longo das gerações, ao longo de milhares ou milhões de empreendimentos diferentes. Essa linguagem é poderosa porque todo mundo se comunica nela. Eu duvido alguém aqui já ter visitado um país, uma cidade ou algum lugar onde ninguém usa nenhuma forma de dinheiro. Alguém já visitou, por curiosidade? Se visitou, me conta depois onde é que eu tenho vontade de conhecer. O dinheiro permeia tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente decide, quer você goste ou não. Não importa o quão desapegado você é. O dinheiro molda teu jeito de pensar e de agir. Por exemplo, se tu espera que o teu dinheiro valha menos amanhã, tu vai ser mais propenso a gastar ele hoje e a poupar menos. Vídeo que teus pais ou tios te contam que faziam nos anos 80 e 90, na época da super ou hiperinflação aqui no Brasil, quando recebiam o salário e imediatamente, ou no dia seguinte, iam fazer as compras do mês no mercado. Porque se esperassem muito, iam conseguir comprar menos coisas. O dinheiro fraco leva ao consumismo e à incapacidade de planejar no longo prazo. Um dinheiro forte leva ao contrário. O cara que comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoin há 15 anos atrás, vai pensar 2 vezes toda vez que ele tiver um impulso consumista hoje em dia. Gastar agora ou poupar para poder consumir um pouquinho mais ali na frente. Quem é Bitcoiner lida com esse dilema todos os dias. Percebam, o dinheiro não é um instrumento inócuo, um artefato completamente desprovido de vida. O dinheiro é uma das principais linguagens de programação do sistema operacional, que é a minha mente, a sua mente e a mente de todos nós aqui. E vocês já sabem, a essa altura do campeonato, que o dinheiro dos governos não é exatamente o mais sólido de todos. Mais de 80% dos dólares, e aqui eu estou usando o gráfico do M1 nos Estados Unidos, foram impressos depois da pandemia. Isso é bizarro, gente. Isso é bizarro. Se pegar o real, o M2 do real, provavelmente mais de 50% foi impresso depois da pandemia. Não é exatamente o sintoma de um império pujante no seu auge, vocês têm que concordar comigo. E dentre as coisas que o Peter Turchin, lembra do meme? Do livro dos ciclos seculares? Dentre as coisas que ele quantifica para comparar impérios em contextos diferentes ao longo da história, uma delas é o debasement. É difícil de traduzir, né? Na Grécia e na Roma Antiga, debasement significava tirar pedacinhos de metal das moedas, fazendo elas valerem menos. A depreciação intencional do dinheiro estatal, talvez essa seja a melhor tradução. 100 anos antes do Jesus nascer, a moeda do denário era 97% feita de prata em Roma. 200 anos depois, 0,5% prata. A história não se repete, mas ela rima. Essa depreciação intencional da moeda, é óbvio, prejudica quem poupa o fruto do seu trabalho nela. Vocês estão cansados de ouvir isso. O povo, né? E beneficia quem se endivida nessa moeda, quem contrai dívida denominada nessa moeda. Geralmente o governo. O debasement é um sintoma claríssimo de déficits estatais incontornáveis, incumpríveis, impagáveis. E para quem ficou curioso, aqui tem algumas das outras métricas que o Peter Turchin usa para comparar impérios através da história. Ele é conhecido como um dos fundadores da da cliodinâmica, que é uma abordagem um pouco mais quantitativa sobre a história. De novo, deixo a recomendação de que conheçam o livro dele. O Turchin, por exemplo, quantifica o apogeu e o declínio dos impérios, quantificando artefatos arqueológicos que foram encontrados em determinadas regiões, o que permite a ele estimar a pujança do comércio na época. Ou quantificando naufrágios
como uma proxy do comércio marítimo, também na época, e por aí vai. Conforme o dinheiro vale menos, a qualidade de vida das pessoas cai, mesmo que elas tenham dificuldade em apontar exatamente o porquê. Tem um gráfico famoso que mostra que a produtividade das pessoas nos Estados Unidos subiu muito, mais que a remuneração delas, desde 1971, que foi quando o dólar teve seu último fio de conexão com o ouro cortado definitivamente. Mas a mesma coisa rolou na Roma Antiga, 2000 e poucos anos atrás. Do nascimento de Jesus em diante, a remuneração média de um soldado dava para comprar cada vez menos sacos de trigo. É o que aquele gráfico ali de cima à esquerda mostra. E aí o governo, nessa circunstância, as pessoas se indignando, se emputecendo, a qualidade de vida piorando e elas não sabendo exatamente por quê, nessas circunstâncias, o governo faz uma coisa que é a mesma coisa que ele fazia há 2000 anos atrás. O que o governo faz quando está tudo ficando mais caro e as pessoas se sentem incomodadas? Tabelamento. Tabelamento de preço, é isso aí. Congela preço. Prefeito de Nova York, eleito essa semana, uma das principais pautas dele é o congelamento dos aluguéis. Essa tábua aqui do período do Diocleciano tabelava valores de venda para mais de 1000 itens. Mas o controle não durou muito. Porque quando chega nesse ponto aqui, é porque não tem mais para onde correr. Quem tem mais de 30 ou 40 anos, certamente já atravessou alguns tabelamentos de preço aqui no Brasil, em categorias diferentes. Isso está no playbook das moedas fiduciárias colapsantes. Não é surpresa, é um sinal. E talvez a época mais dramática no Brasil nesse sentido tenha sido o fim dos anos 80, janeiro de 1990. Quem estava vivo em janeiro de 1990? Só para a gente ter uma ideia aqui. Vou abaixar a mão que eu não estava. Metade da galera, boa. Janeiro de 1990. Zélia assegura que não haverá recessão, que está tudo de boa, que o dinheiro de todo mundo está safe, está tranquilo. 2 meses depois, a poupança de todo mundo foi bloqueada. Aí fica foda de confiar, né? A gente volta à ideia da hélice dupla, da superprodução de elites e da qualidade de vida popular caindo. O Rei Dalio fala disso, em outras palavras, nos livros recentes dele também. E o Alexander Fraser Tyler tem uma frase que sumariza um pouco dessa teoria do Rei Dalio do Peter Turchin de uma maneira sombria. Diz ele, uma democracia não pode existir como uma forma permanente de governo. Ela só existe até que uma maioria de votantes descobre que eles podem votar sempre para beneficiar eles mesmos em detrimento do resto do povo. Bitcoiners talvez chamariam isso de um ataque de 51%. Alexander Fraser Tyler, se conhecesse o Bitcoin, diria que a democracia é um ataque permanente de 51%. Não se preocupe, a poupança rende pouco, mas ninguém toca nela. Eles dizem, vocês viram ali, né? Como dá para confiar neles. Fica tranquilo que o teu dinheiro está seguro. E aí surgem siglas de 3 letras que você não precisa entender, elas precisam imprimir uma ideia de chancela, de autoridade. É o FDIC que garante lá nos Estados Unidos. É o FGC aqui no Brasil que garante teu dinheiro. Quantos gregos tu acha que tinham essa garantia nas contas bancárias deles há 10 anos atrás? Todos. E o que aconteceu numa tarde de verão em 2015, em meio à quebra do país e negociações de dívida com a União Europeia? O que aconteceu na Grécia há 10 anos atrás? Puf! Congela a grana do povo todo. Fundo garantidor? Fake news. Previdência social? Fake news. O futuro que foi prometido para a minha geração não existe mais. Hoje, vocês se digladiam por recursos escasseantes com quem vota no candidato da outra cor. Daqui a algumas décadas, vocês vão estar brigando com os próprios avós, tios mais velhos, que não vai ter para todo mundo.
A fratura social é inevitável. Não tem recurso para manter o padrão de vida com o qual nos ensinaram e nos acostumaram a sonhar. E, como eu falei antes, no fundo as pessoas já sentem isso, elas já intuem isso, por mais que elas não saibam explicar. 20 de 20 times da Série A do Brasileirão são patrocinados por casas de aposta. O Tigrinho é febre nacional. O brasileiro gasta mais em loteria do que em livros. Seus pais, aos 30, estavam comprando uma casa. Você está dando all-in numa moeda de cachorro em busca do próximo vezes 10 ou vezes 100? Algo que possa te catapultar como num passe de mágica, em um instante, aquela elite. Sabe, eu cresci aprendendo que o dinheiro era um tabu, era algo obscuro, algo do reino dos iniciados. Uma língua restrita. Mas eu estava errado. O dinheiro é uma forma de evoluir a coordenação e cooperar em escalas maiores do que a de Dunbar. Quem consegue me dar uma definição rápida, breve e boa do que é o número de Dunbar? Muito boa, isso mesmo. Dunbar, ele estima que 150 pessoas é a quantidade máxima de gente que você consegue conhecer, conviver e chamar pelo nome numa tribo, por exemplo. Seria o limite natural dos coletivos humanos. Só que o dinheiro rompe esse limite. O dinheiro é um dom da nossa espécie. O dinheiro é uma ferramenta de liberdade. O dinheiro não é para ser uma forma de controle, como o Andreas Antonopoulos diz. E o problema é que a verdade, como diz aquele filme A Grande Aposta, a verdade é como... Quem lembra? Poesia. Termina? A verdade é como a poesia. E a maioria das pessoas odeia poesia. Pois bem, agora a gente começa a amarrar as ideias que eu trouxe até aqui, se encaminhar para o fim dessa palestra. Respirem fundo. Prometo que está acabando. Redes sociais são a glasnost do Ocidente. Criptomoedas são a perestroika. A informação quer ser livre. E o dinheiro também. Eu deixo uma pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer quando o Bitcoin fizer com os bancos centrais o que a internet fez com a mídia? Não é se, é quando. Fronteiras e muros são erguidos há milênios, para deter a fuga, a saída. Você não consegue emigrar facilmente. Opt out. Mas e quando a saída não é um ato físico, e sim virtual? Quando não é mais Brexit, mas Vrexit. De novo, como Andreas Antonopoulos fala. Quando não é mais sobre emigrar, mas sim sobre dar um clique e se mudar financeiramente para um estado cibernético, imaterial, invisível e imurável. Eles podem ficar com o sistema demograficamente estagnado, sobrealavancado, endividado e fora de controle deles. A minha geração inteira não acredita mais nessa ficção da segurança financeira, da gratificação postergada, das hipotecas. Nós estamos de saída. Mais ainda nos países em que o dinheiro é usado como um sistema de controle, despoticamente. Porque, no fundo, esse é o sonho molhado de todo projeto de ditador. Os bancos vão nos dizer, mas vocês não podem levar todo o dinheiro de vocês daqui. E nós vamos responder, nós não temos mais dinheiro nenhum nesse seu sistema. O que nós temos é a chama criativa, o espírito, a produtividade, que dá para vender direto por Bitcoin, sem sequer passar pelo sistema deles, por qual nós nunca fomos nem convidados em primeiro lugar. A batalha é pelas cabeças, pelos corações. E você, conhecendo o modus operandi deles, já sabe o que eles vão fazer. Os americanos podem ter confiança no sistema bancário, está tudo de boa. Os depósitos de vocês estarão lá quando vocês precisarem. 13 de março de 2023. A notícia aqui é do dia 14, caso alguém não tenha conseguido ver. Corrida para saques que sucedeu o colapso do SVB foi alimentada nas redes sociais.
Biden garantindo a solidez do sistema financeiro, 2, 3 bancos quebrando e gente ficando acesso a seu dinheiro por dias, imediatamente depois. Esse aqui é o premier grego, Tsipras, na época da crise grega. Nos próximos dias, o que nós precisamos é paciência e compostura. Os depósitos bancários do povo grego estão inteiramente seguros. Eu já contei o que aconteceu para vocês, né? A Nigéria culpou nominalmente a Binance no ano retrasado pela queda da Naira. E esse hábito, esse vício de jogar a culpa adiante é um padrão. Mais uma vez, não se trata de partido A ou de partido B. Todos têm o mesmo descaso pelo seu dinheirinho. Esse gráfico aqui mostra o crescimento da dívida soberana americana, onde cada barra significa $1 trilhão adicionado à soma total. De 96 a 2002, $1 trilhão adicionados à dívida. 2002 a 2004, mais $1 trilhão. E assim por diante. Óbvio, o tempo está ficando cada vez mais curto. Levava 6 anos para tu adicionar uma barra ali atrás. Hoje leva 3, 2 meses. A única forma de propriedade privada, hoje, que pode ser protegida sem o monopólio da violência deles, e que é imune à consequência deles, é a propriedade criptografada. As únicas leis nas quais tu pode confiar hoje, que não vão ser mudadas ou reinterpretadas arbitrariamente a cada novo juiz que chegar na corte, são as leis imutáveis, escritas em código. E eles sabem disso. Eles sempre souberam. Drogados, terroristas, pornógrafos estão minando a nossa estabilidade. Não invista nisso. É fake money. Não tem lastro. Insira aqui a crítica que você quiser. Vale para cripto, vale para a internet lá atrás, vale até para o telefone ou para a eletricidade, quando essas coisas foram inventadas. E agora? A gente volta ao mesmo conundro das fake news. A gente tem que duvidar de tudo que a gente escuta, vê, e às vezes se conformar com o fato de que a gente nem vai conseguir saber o que é verdade no final das contas. É isso? É isso, gente? Não. Com dinheiro é diferente. Porque o dinheiro tem um mercado. E o mercado descobre a verdade. Escancara ela. Esfrega ela na tua cara. 10 anos atrás, ainda dava para tu tirar sarro do Bitcoin. Mas se tu faz isso hoje, a piada é tu. Eles vão tentar tirar isso de nós. Mas a verdade vai prevalecer. A verdade vai doer, porque o Bitcoin não é só um mero complemento a moedas nacionais. O Bitcoin é um jeito de tirar completamente o teu dinheiro do sistema, vamos ser franco. A tua fé, a tua liquidez, é o voto mais importante que tu pode dar. É um bote salva-vidas, não só para nós, brasileiros, mas para americanos, turcos, nigerianos. E quanto pior a moeda do governo, mais demanda pela moeda sem governo. Como mostram todos esses gráficos, de novo, do real, do dólar, da lira e da naira, precificados em Bitcoin. O povo está se dando conta. Não subestimem o povo. Se dando conta de que quando se trata da natureza do dinheiro, às vezes, nenhum líder vai ser melhor do que nenhum líder. 1 a cada 6 brasileiros adultos tem ou já teve cripto. Lá na Nigéria, 1 a cada 3. Dados de uma pesquisa que fizemos com o Datafolha no ano passado. Mesmo depois de uma década de difamação institucionalizada da moedinha mágica da internet. Aquelas manchetes ali do slide anterior foram só um gostinho, só uma amostra. Eles vão fingir que eles sabem o que eles estão fazendo. Mas aí eu trago Calvin para ilustrar uma das lições mais dolorosas que eu aprendi na minha vida adulta. Quando eu era criança, tinha um monte de dúvidas e curiosidades sobre o mundo, que eu tinha certeza que quando chegasse a hora, os adultos iam me responder, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Nope. Eles não têm ideia. De novo, o poder dos mercados. Um exemplo útil do ano passado foi quando o Biden pulou fora da corrida presidencial. Aliados do Biden dizem que o presidente está afiado
Os mercados diziam que a chance dele pular fora da corrida já era de 25%. Depois veio o debate na CNN, a chance disparou. E aí a mídia inteira, em uníssono, começou a recitar que o Biden estava afiado como um taco. Sharp as a tack. Quem presta atenção na mídia gringa deve ter visto isso. Só que enquanto eles diziam isso, a chance do Biden pular fora da corrida já passava de 75%. O que resta para eles fazer quando eles perdem o controle sobre a torneira da verdade? Lhes resta apelar, infelizmente. Lhes resta tentar fazer vocês questionarem os princípios fundamentais de vocês. Eles vão demonizar os teus heróis. Eles vão tentar manchar os teus irmãos. Eles vão tentar plantar a semente da dúvida nos teus valores. Quem aqui conhece o Ross Ulbricht? Levanta a mão. Aposto que quem não levantou conhece também. Quem aqui conhece o Alexei Pertsev? Não levanta a mão quem conhece. Caralho, todo mundo conhece? Estão dormindo, galera? Está muito entediante o que eu estou falando aqui ou não? Boa. O Ross Ulbricht do Silk Road permitia as pessoas comerciarem qualquer coisa entre si. O Alexei Pertsev do Tornado Cash, um software que dá às pessoas o poder de tornar o dinheiro delas privado novamente. Ambos condenados pelo Estado por escrever e publicar código. Trago aqui também notícia de ontem. Um dos desenvolvedores da Samurai Wallet. Mesma coisa. Quem aqui conhece o Aaron Swartz? Alguém conhece esse nome? Este menino? Vamos lá, última levantada de mão, prometo, galera. É a última. Conhecem ele? Só para eu saber o nível de detalhe no qual eu conto aqui. Boa. Esse cara é um dos meus heróis. Se não o meu grande herói no universo da tecnologia. E eu vou terminar essa palestra aqui honrando ele. Faltam 2 minutinhos para a gente terminar. O Aaron inventou o RSS. Ele cofundou o Reddit. Que bomba até hoje. Cofundou a Y Combinator. Ele era provavelmente o maior prodígio da minha geração. Mas ele incomodou gente grande demais. Primeiro, quando ele se enfureceu com o Pacer, que é uma base de processos judiciais nos Estados Unidos, onde tu tem que pagar para acessar os documentos, mesmo que tu seja o acusado num desses processos. O Aaron achava isso um absurdo, invadiu a base do Pacer e publicou tudo. Depois, ele incomodou gente grande quando ele liderou a revolta do Sopa Pipa. Não sei quantos aqui vão lembrar disso. Essa foto é dessa ocasião. Sopa/Pipa eram 2 propostas de lei que deram início à pauta da censura online na América. Teve até um dia que, em protesto, Wikipédia, Google e todos os grandes sites do mundo deixaram suas páginas iniciais pretas em protesto. Alguns aqui talvez se lembrem disso. E aí depois o Aaron teve a terceira grande batalha dele, na qual ele invadiu os servidores da faculdade, baixou e publicou online milhões de papers científicos financiados com dinheiro público, mas mantidos atrás de uma paywall. Para o Aaron isso era inconcebível. Como é que eu posso financiar a produção de conhecimento e ter que pagar para recolher o resultado desse processo, né, para acessar esse conhecimento? Aquele print de um vídeo nos servidores do MIT é muito famoso, entrou para a história, vocês vão ver em quase todas as reportagens sobre o Aaron. Essa era a salinha onde ele fez isso. O Aaron foi perseguido pelo governo, ele foi torturado judicialmente e, diante do prospecto de décadas ou o resto da vida atrás das grades, ele deixou esse mundo. Ele tirou a própria vida. Depois da morte dele, as acusações foram retiradas pelo governo, como se a tortura judicial pela qual ele tivesse passado fosse um capricho.
O Aaron nunca cogitou entrar num acordo de confissão. Ele não tinha culpa. Ele enfrentaria milhões de dólares em custos legais. E aquilo ali seria errado. A verdade estava do lado dele. O pai da internet, Tim Berners-Lee, publicou um curto poema na época, que eu acho que vale a pena citar aqui. Aaron dead. Aaron morreu. World wanderers, we have lost a wise elder. Navegantes deste mundão, nós perdemos um sábio ancião. Hackers for right, we are one down. Hackers do bem, derrubaram um dos nossos. Parents all, we have lost a child. Let us sweep. Pais de todo mundo, nós perdemos um filho. Respeitem o nosso luto. Abre aspas para o próprio Aaron, para a gente encerrar aqui esse papo. Informação é poder, mas, como todo poder, existem aqueles que querem mantê-lo somente para si mesmos. É hora da gente vir à luz, na tradição da desobediência civil, e declarar nossa oposição ao roubo privado da cultura e do labor públicos. A gente precisa pegar a verdade, aonde quer que ela esteja, fazer as nossas próprias cópias e compartilhá-las com o mundo. Obrigado.